Oi, gente, tudo bem com vocês? Estou aqui para a parte 2, como prometido, do vídeo sobre livros cristãos. O primeiro vídeo, a parte 1, se você não assistiu, é livros que todo cristão deveria ler, são indicações de livros cristãos, mas dessa vez não vai ser diferente, vai ser agora ficção cristãs que todo crente, todo mundo deveria ler. Então, se você ainda não deu uma chance, não deu aí uma oportunidade para ficção cristãs, esse vídeo aqui é para te incentivar, para te motivar, para você não ficar só lendo livros sem pé, sem cabeça, fantasia sem pé, sem cabeça, sem fundamentos, que não edifica, que não glorifica a Cristo. Então, fique sabendo que também tem ficção cristãs que glorificam a Deus e que edificam. Então, eu vou mostrar para vocês algumas dessas ficções cristãs tão incríveis que eu já li e quero poder compartilhar com vocês. O primeiro livro que eu quero trazer pra vocês, com certeza, tem que ser O Peregrino, de John Bunyan. Gente, esse livro eu falo pra todo mundo que eu conheço, que gosta de ler. Eu digo, você leu O Peregrino? Quem não leu, assim, minhas irmãs, eu fiz as minhas irmãs lerem O Peregrino. Emily e Elaine leram. Algumas amigas da igreja eu emprestei pra elas lerem também O Peregrino. E todas que leram, amaram. Porque O Peregrino, gente, é um clássico do cristianismo. O John Bunyan, né, que ele escreveu esse livro preso, porque por ser perseguido, por pregar o evangelho, ele escreveu esse livro, O Peregrino. E a gente vê o quanto Deus usa o Bunyan. E que é um livro que traz alegoria à caminhada do cristão até o céu, os desafios do cristão até o céu, mas também é um livro que ele traz muito Bíblia. A gente vai ter por diversas páginas, versículos bíblicos. Olha aqui, olha a prova disso. Por várias páginas nós vamos ter versículos bíblicos, citações bíblicas, ó, assim, em parênteses. Então, o Bunyan cita muito a Bíblia, ele fala por todo o livro, ele traz exemplos bíblicos, citações bíblicas, ele traz alegoria, simbolismo bíblicos, tudo para contar a história de Cristão. Que Cristão é o nome do personagem, eu não vou dar dando spoiler, mas para vocês entenderem, Cristão, ó, esse aqui, esse é o personagem, ele é o peregrino, que ele começa, depois de ler um livrinho, que vocês sabem qual é esse livrinho, ele depois de começar a ler esse livro, ele começa a entender que a cidade que ele morava seria destruída, e ele precisava ir embora dessa cidade para a cidade celestial. Ele deveria começar uma peregrinação à cidade celestial. Então ele conhece ali o evangelista que vai guiar ele vai passa pela porta estreita, e ele enfrenta muitos desafios, assim como é a jornada cristã. Ele encontra muitos inimigos, ele passa por tentação, por provação, ele carrega um fardo, ele se livra do fardo. Então ele traz essa alegoria da jornada do cristão, o processo que o cristão passa. Então é muito legal ver essa jornada, o processo que nós mesmos cristãos passamos, e vamos se identificar através de um personagem, de uma história. A gente consegue ali se identificar e ser edificados por esse livro, pela escrita do Bunyan. Uma escrita tão simples, tão fácil de compreender, mas tão edificante. Então, O Peregrino, gente, é um livro que eu tô na meta de ler todo ano. Então, eu acho que eu li em 2024, aí li 2024, li 2025 ano passado, e quero fazer a releitura dele esse ano. Porque, de verdade, gente, é um livro muito bom. Você vai pegar muita lição, você vai se emocionar. Sempre que eu leio, eu choro, porque realmente mostra a caminhada cristã, mostra os desafios que nós temos que enfrentar, o que nós temos que renunciar, os gigantes que nós encontramos. Nós vamos ver ali ele nós vamos ver ali ele se encontrando com um gigante que prendeu ele, o castelo Ascar do gigante desespero. Ele passa a lutar com Apolion, ele dormindo no terreno encantado. Então nós vamos ver as distrações, as armadilhas que o inimigo coloca no caminho pra gente parar. Então a gente vai ver tudo isso através da vida de O Peregrino, de cristão. E mais lindo ainda é ver ele chegando na cidade celestial, ele vencendo, ele entrando pelos portões. Então é uma leitura que vale muito a pena. A próxima ficção cristã também é do John Bunyan, e é a continuação, não é bem a continuação, né, mas vamos dizer a parte 2, que é o peregrino, aí tem a peregrina, porque no início ele vai sozinho, a esposa, a família dele fica, mas depois a família dele fica sabendo que Cristão chegou à cidade celestial, e eles começam também essa peregrinação. Nós vamos ter agora a esposa de Cristão e seus filhos enfrentando os mesmos desafios, passando pelas mesmas dificuldades, andando pelo caminho estreito para chegar na cidade celestial. Então aqui nós temos Cristão, e aqui nós temos a sua esposa, agora convertida, com seus filhos, indo à cidade celestial, caminhando até a cidade celestial. A Peregrina não é melhor que o Peregrino, mas também é muito bom. Então é bom você ler os dois, né? O Peregrino e a Peregrina. A próxima leitura, o próximo livro é O Grande Divórcio, de C.S. Lewis. Com certeza não poderia faltar.
E o Grande Divórcio também é uma alegoria, mas essa vai ser uma alegoria para falar sobre escolhas. Vai falar de um ônibus que tem destino o paraíso. E cada um tem a escolha de entrar nesse... Ou você continua na cidade, que é chamada inferno, eu acredito que é. Ou você tem a escolha de entrar no ônibus e ir ao paraíso. Então, vai quem quer. E, tipo, entra no ônibus quem quer, vai pro paraíso quem quer. Então, é uma questão de escolha. Ele vai falar sobre a escolha. A importância das nossas escolhas, aonde as nossas escolhas podem nos levar. Ele é um livro um pouco criticado, mas eu consigo entender um pouco... Eu consigo entender a ideia do C.S. Lewis para tratar sobre as escolhas, o quão importante as nossas escolhas, para onde elas vão nos levar. Então, através desse livro, a gente consegue entender essa alegoria pelas escolhas dos seres humanos, o bem, o mal. A gente vai ter, quando chegar lá no paraíso, pessoas com corpos onde os pés deles dói para caminhar ainda, precisa ainda ser solidificado. E a gente entende que ali é o processo da santificação, que a gente ainda não está perfeito, não chegamos ao estado perfeito, mas nós vivemos nesse processo, mesmo sofrendo, mesmo doendo, buscando a santificação. Então ele consegue trazer por alegoria vários contextos da vida cristã, a santificação, as escolhas, o bem, o mal, o juízo. Então é um livro que trata sobre muitas coisas e é muito legal o final, que vai ser um jogo... Oh, nossa, eu tô querendo dar spoiler. Não vou dizer o final não, mas depois eu posso trazer uma resenha desse livro. Não sei se esse canal vai ser pra resenha, eu acredito que não, mas quem sabe um dia eu falo. Mas eu não vou dar spoiler pra vocês não, porque eu já ia falar o final do livro. Mas é muito bom, gente, esse livro, O Grande Divórcio de C.S. Lewis. Gente, o próximo livro eu não vou ter ele aqui em mãos, mas eu vou colocar aqui a imagem dele. Eu tenho ele, mas só que ele tá emprestado pra minha irmã, Elaine. Ela tá lendo ele, que é Carta de um Diabo ao Seu Aprendiz. Com certeza não poderia faltar esse clássico, gente. Esse livro é um clássico. Esse livro, assim, todo cristão com certeza deve ler. Porque nós temos ali o diabo escrevendo para o seu sobrinho, né? Vermilindo, eu acho que é Vermilindo. Ele tá dando ali... ele tá fazendo cartas para o seu aprendiz, como o próprio livro diz, Carta de um Diabo ao Seu Aprendiz. Então não julgue o livro pela capa, porque eu vou explicar para vocês. Eu acho que eu tô falando rápido, que eu tô precisando respirar. Vou falar mais devagar. Então, o diabo tá ali dando instruções para o seu aprendiz, como interferir na vida dos humanos, como atrapalhar a vida dos humanos, como afastar os humanos de Deus, da santidade, como ele pode criar ali contendas entre a família, contendas entre amizades, como ele pode afastar aquele crente ou aquela pessoa da oração, da igreja. Então, nós vemos ali a forma sutil do diabo trabalhar. Então, o Lewis, através desse livro, nos traz esse despertar de como o diabo ele trabalha de forma sutil, que ele não aparece com chifres, nem com fumaça saindo pelo nariz, mas ele aparece no cotidiano, usando as pessoas, quando as pessoas dão brechas ali em conversas, em forma de falar, em forma de se expressar, através de escolhas. Então, traz esse alerta de como o inimigo ele trabalha de forma sutil, de forma ali oculta, mas ele tá ali trabalhando para tentar afastar pessoas de Deus, afastar pessoas da palavra de Deus, do propósito de Deus. Então esse livro traz esse despertar para as batalhas espirituais, para a gente entender que assim como Deus trabalha, o inimigo também trabalha. Assim como Deus quer levar pessoas para o céu, o inimigo também quer levar pessoas para o inferno. Então esse livro também é um bom despertar. Então se você quer aí ser despertado, uma forma do inimigo trabalhar, a guerra espiritual, esse livro, com certeza você vai gostar e vai aprender muito. E é uma leitura muito boa de se fazer, porque são cartas pequenas, então você pode escolher ali ler uma carta, duas cartas por dia, porque o diabo dando instruções para o seu aprendiz, como ele realmente atacar as pessoas, como ele fazer armadilhas para levar as pessoas para longe de Deus. O próximo livro, ele também continua seguindo a linha de guerra espiritual, de batalha espiritual, mas é de John Bunyan. Ai, gente, olha só que lindo. Guerra Santa de John Bunyan, ele é muito perfeitinho, gente. Esse livro é muito lindo, olha só. Assim, laranja, as folhas em laranjas. Tem essa partezinha aqui para marcar o livro. E esse livro, gente, ele é muito lindo, meu Deus. Eu tenho susto por meus livros, gente. Ele tem imagens, olha só, ele é cheio de imagens, de ilustração, ó. Então, esse livro é muito bonito, é muito bom. Ele vai falar sobre essas guerras.
Problema. Continuando, esse livro vai falar sobre guerras, batalhas espirituais. Vai falar de uma cidade chamada Alma Humana, entendeu? Pegou? Então, é uma cidade chamada Alma Humana e nós vamos ter ali uma batalha entre um príncipe chamado Emanuel, quem será que é esse príncipe? E também Diabolos, quem será esse Diabolos? Então, você já tá ligando a alegoria, né, que o Bunyan quis trazer. Então, tem essa guerra para conquistar a cidade de Alma Humana entre o príncipe Emanuel e Diabolos. Então, há ali muitas bombas. Quem gosta de guerra, de livro de guerra, filme de guerra, vai gostar, porque tem muitas bombas, ataques, reuniões de guerra, planos de guerra para atacar a cidade. Então, são Diabolos e Emanuel lutando para conquistar a cidade de Alma Humana, tentando fortificar a cidade. Uma hora Diabolos está dominando a cidade, outra hora Emanuel toma de volta. Então, a gente tem essa guerra realmente entre o bem e o mal, entre Jesus e o diabo, pela alma humana. E a gente vê ali muitas vezes os moradores da cidade vacilando com o príncipe Emanuel, deixando com que inimigos entrem, fiquem ali escondidos, à espreita, dando brecha aos inimigos. Mas depois a gente vê a cidade sendo fortificada, fortalecida pelo entendimento. Então, gente, para vocês entenderem melhor, nós vamos ter a cidade que é de Shaddai, que é Deus, e ela é invadida, atacada por inimigos, Diabolos. Mas depois nós vamos ver o príncipe Emanuel tentando resgatar essa cidade das garras do inimigo, do Diabolos. Então mostra aí o plano da salvação, o plano da redenção de Jesus para nos reconciliar com Deus. E aí, através desse livro, a gente tem essa visão de o plano da salvação, redenção, batalhas espirituais, bem e mal, então, bem e o mal. Então esse livro é muito bom. Como nós devemos nos comportar diante dessa guerra, porque nós estamos em uma guerra assim. Nós vivemos em guerra constante entre o bem e o mal, carne e espírito. Então, como nós devemos nos comportar diante dessa guerra? Como vamos nos proteger? Quem vai nos proteger? Esse livro, ele trata tudo isso, mas através de alegoria. E eu não vou te dar muito spoiler, porque eu creio que você vai ler, né? Você vai ler. O último livro que eu quero trazer pra vocês, que também é muito bom. Gente, todos esses livros são muito bons. Foi o livro que eu li no início do ano. É um que eu li mais recente. Em Seus Passos, O que Faria Jesus, gente, de Charles Sheldon. Gente, talvez eu possa estar falando errado, vocês relevem isso, tá? Em Seus Passos, O que Faria Jesus, gente, esse livro, gente, confronta até a alma, desperta até a alma, porque esse livro vai dar... Eita, glória! Em Seus Passos, O que Faria vai falar sobre o verdadeiro discipulado, como realmente devemos seguir a Cristo, e nos faz refletir o evangelho, o cristianismo que nós estamos vivendo. Será que realmente estamos seguindo a Cristo? Será que realmente estamos fazendo a vontade de Cristo? Será que na nossa faculdade, na nossa rua, no nosso bairro, me fez muito refletir? Onde eu estou seguindo os passos de Cristo? Então, é um livro que nos traz a meditação, a reflexão de como está a nossa vida diante do que Cristo quer e tem para nós. Será que estamos vivendo o verdadeiro discipulado? Será que realmente estamos fazendo a diferença? Será que realmente estamos seguindo o legado de amor de Cristo por Deus e pelo próximo? Será que estamos nos importando com aqueles que estão perdidos, aqueles que estão sem esperança? Será que estamos sendo por eles? Será que estamos fazendo o que Cristo faria? O que Cristo fez? Então nos chama a seguir os passos de Cristo. Então, esse livro vai falar de um pastor, esse pastor assim super sábio da Bíblia. Ele é confrontado a rever a forma que ele estava vivendo após um acontecimento, que eu não vou te dar spoiler, após um acontecimento que acontece na igreja dele, na vida dele, ele começa a rever a forma que ele estava vivendo, a forma egoísta que ele estava vivendo, a forma orgulhosa que ele estava vivendo. E após esse despertar, ele começa a viver de uma forma diferente. Ele dá um desafio para a sua igreja. Nós vamos viver 1 ano fazendo o que Cristo faria em nosso lugar. Então ele dá esse desafio para alguns cristãos. Alguns cristãos da igreja dele aceitam esse desafio, outros não aceitam. E os que aceitam esse desafio de estarem comprometidos de viverem 1 ano como Jesus viveria, fazendo o que ele faria no seu trabalho, na sua vida, na sua família, eles têm a vida mudada. Nós vemos empresários tendo a vida transformada, pessoas ricas tendo a vida transformada, compartilhando do seu bem, compartilhando da sua riqueza. A gente vê
a cidade mudando, a igreja mudando, crescendo em amor, em compaixão, porque eles resolveram seguir os passos de Cristo. Então, nos convida a rever a forma como nós estamos vivendo, o evangelho que estamos vivendo, o cristianismo que estamos vivendo e viver o verdadeiro discipulado. Então, esse livro, gente, assim, meu Deus, leiam esse livro é muito bom. Então, é um livro que realmente te deixa constrangido, te deixa envergonhado com a sua forma de viver e nos traz uma nova visão do evangelho, a visão de Cristo, o propósito de Cristo através do evangelho para nossas vidas e para a vida de outras pessoas e assim alcançá-las pelo amor. Gente, foram esses os livros. Só não vai estar aqui Carta de um Diabo ao Seu Aprendiz. E foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado das dicas, da indicação de livros cristãos. Espero também ter incentivado, motivado vocês a lerem livros, a lerem ficção cristãs, leituras que edificam e glorificam a Deus e que te trazem conhecimento e sabedoria. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus, um grande beijo e até os próximos vídeos.